Fala pessoal, boa noite. A gente está começando aqui mais uma live do Papo Reto essa semana para conversar de um assunto que interessa a todos nós. Vamos falar um pouquinho sobre enxaqueca. Vamos conversar um pouquinho com o Dr. Carlos Henrique Pianta, que é uma referência na área de neurologia em Juiz de Fora, e ele vai conversar conosco sobre enxaqueca, as dores aí que acometem todos nós, né? Muita gente sofre com dor de cabeça. Estamos avisando aí o pessoal que a gente está entrando ao vivo para conversar sobre enxaqueca. Isso aí, já tem gente chegando. Vamos aguardando todo mundo. Avisei para ele aqui que nós já estamos abrindo a nossa live. Então, a Cláudia... Gente, ela fez uma solicitação, não sei se ela vai querer, né? Vai. Oi, Cláudia, tudo bem? Boa noite. Boa noite, tudo jóia? Tudo jóia. Mais uma noite. Isso aí, mais uma noite. Hoje um tema bem recorrente, né? Todo mundo sofre com dor de cabeça. Estamos aguardando o nosso convidado chegar. Todo mundo entrando. O doutor Pianta também já está se encaminhando para cá. Boa noite a todos. Gostaria de agradecer a presença de todo mundo. A gente vai conversar sobre um tema muito recorrente hoje, que é a questão de enxaqueca. Quem nunca, né? Não teve problemas com dor de cabeça, não consegue, às vezes, dormir. Muita gente que não consegue trabalhar, não consegue sair, né? Não consegue ver a luz do dia por conta da dor de cabeça. Estamos aguardando o doutor Pianta entrar. Bem sérios aí, por causa de dor de cabeça. Exatamente. Então, estou avisando ele aqui que a gente já está ao vivo. Deixa eu ver. E a enxaqueca é mais do que a dor de cabeça, né? E é por isso que é tão importante a gente investigar, saber direitinho. Ele tá falando que tá esperando. Ele tem que pedir para entrar. Isso, exatamente. Deixa eu mandar para ele aqui. Ele tá me pedindo aqui algumas orientações. Deixa eu ver se ele vai conseguir. Tecnologias. Ah, não, ele tá me esperando no meu perfil. Ah, tá. Olha, Josânia também já tá pedindo para participar. Ele já vai lá, ó. Ele falou, opa, tava esperando no seu perfil. Não, mas aí a gente já tá remetendo ele para cá. Ai, que ótimo. Pessoal chegando, boa noite. Boa noite, Josânia. Boa noite. Tudo certo. Nosso convidado está se organizando aqui, porque ele estava me esperando no meu perfil principal. E aí eu falei, não, a entrevista do projeto Papo Reto, vamos para lá. Corre lá. Deixa eu já mandar para ele aqui, ó. Aqui, ó, ele acabou de entrar, ó. Isso. Entrou agora, deixa eu acenar para ele aqui e pedir a ele para participar. Convidar alguém para participar. Estou convidando. Pronto, agora vai estar todo mundo em cena. Só aceitar. Isso. Olá, doutor. Boa noite. Boa noite. Estão me escutando? Sim, perfeitamente. Boa noite, prazer. Boa noite. Boa noite. Tudo bom, doutor Pianta? Como vai? Tudo bem, querida? Obrigado. Tudo bem. Muito grato. Nada. Agradecer a disponibilidade do Dr. Carlos Henrique Pianta, que é uma referência em Juiz de Fora, em região, professor na Faculdade Unipac de Medicina, na área de neurologia, né? Já é conhecido nosso há muito tempo. Agradecer a disponibilidade, agradecer ele, está até gripado essa semana. Perguntei a ele, se o senhor quer manter a live? Não, vou manter. Então,
Então, vamos lá, né? Vamos conversar. Então, vamos falar de dor de cabeça, para o pessoal não ter dor de cabeça, né, doutor? Não é? É isso. Bom, doutor, então nós temos aqui esse projeto, eu, a Josane e a Cláudia, nós três somos advogadas, nós temos o Papo Reto, um projeto para sair do direito. Podemos falar de direito também, mas a gente quer mais trazer um canal de informação diversificada, com pessoas como o senhor, que seja uma referência, conheça muito da área, e trazer um papo diferenciado para os nossos espectadores, que hoje se informam muito pela internet. Então, as pessoas procuram conteúdo na internet. Então, a gente está querendo produzir esse conteúdo. Então, ora a gente fala de mercado financeiro, ora a gente fala de moda, ora a gente fala de questões do cotidiano mesmo, de uma autocrítica, de uma autoavaliação. E agora a gente está aí com o prazer de trazer o senhor para conversar um pouquinho sobre essa questão da enxaqueca. Eu acho que o senhor poderia começar se apresentando para o pessoal e depois falando um pouquinho sobre o que popularmente as pessoas entendem de enxaqueca e qual que é o problema, né, de todo mundo achar que isso é normal. Uhum. Primeiro, parabéns pelo trabalho de vocês. É quase que inástico esse trabalho social que vocês fazem. Então, de parabéns mesmo. Porque gostaríamos que outros replicassem esse trabalho de vocês. Porque fazem uma importância social fora do comum. As pessoas precisam de informação de qualidade. Vocês parabéns. Obrigado mais uma vez pelo convite. Paula, realmente existe muita crendice sobre dor de cabeça e enxaqueca. Só para você ter ideia, a Sociedade Internacional de Cefaleia estabelece que existem mais de 200 causas de dor de cabeça no planeta, mais de 200. Mas a que mais leva o paciente ao médico, à urgência, a se tratar é a enxaqueca. Enxaqueca não é sinônimo de dor de cabeça, como muitos pensam. Está longe de ser sinusite. Enxaqueca é uma alteração química do cérebro, da química do cérebro, determinado geneticamente, geneticamente. Enxaqueca não tem nada a ver com dente, olho, fígado, estômago, vesícula, coluna. Em absoluto, é uma alteração do quimismo do cérebro. A pessoa que tem enxaqueca nasceu com enxaqueca e vai fazer 150 anos de idade com enxaqueca. Porque é uma alteração da química do cérebro incurável. O que acontece é que muitas pessoas têm uma crise de enxaqueca na vida e outras têm várias. Há pessoas que têm enxaqueca e não sabem que têm, por causa que tiveram uma dor muito inespecífica. Mas a enxaqueca, ela é um dos tipos de dor de cabeça, não é sinônimo de dor de cabeça. A enxaqueca também é chamada de migrânia, do ponto de vista científico. A enxaqueca, portanto, ela é uma alteração do quimismo cerebral determinado geneticamente, que tende a desaparecer depois da menopausa na mulher ou no início da terceira idade, na mulher e no homem. É mais comum na mulher, disparado, mas no homem também. Então ela só some quando aparece outro problema, doutor? Posso continuar? Não é? Apareceu outro problema. Oh, vida. Também tem isso em casa. Mas a enxaqueca tem esses aspectos. Não tem uma crendice de pessoas acharem que enxaqueca tem a ver com dente, estômago, fígado. Ele não tem nada a ver com isso. O pior é que elas buscam justamente outros profissionais para tratar a dor de cabeça, que ela vai fazer diagnóstico depois de anos. Porque vai no oftalmologista para colocar óculos, não tem nada disso. Vai no ortorrino para tratar a sinusite, não tem nada disso. Então, essa alteração química do cérebro que faz com que o paciente tenha dores de cabeça. O que faz com que o indivíduo tenha dor de cabeça? É que a pessoa que tem enxaqueca, ela tem uma hiperreatividade cerebral a estímulos. O que é hiperreatividade cerebral? Ela é muito sensível a vários estímulos, tanto internos quanto externos. Interno, por exemplo, uma queda hormonal do estrogênio, no período menstrual. A mulher tem muita dor de cabeça. Vários momentos e várias situações emocionais podem disparar ele. Depois a gente pode comentar alimentos específicos, mas já destacando excesso de café, excesso de refrigerante tipo cola, excesso de frutas, às vezes, muito cítricas, vinho, o chocolate, etc. Pode disparar enxaqueca. E realmente situações de estresse, ansiedade, nervosismo, noite mal dormida, podem ser fatores gatilhos, como exposição solar. Todos eles são fatores deflagradores de enxaqueca, ou gatilhos de enxaqueca. Então, esse é o principal quadro da enxaqueca, que não é sinônimo de dor de cabeça.
Enxaqueca é uma das causas principais de dor de cabeça. Existem outras causas de dor de cabeça. A enxaqueca, portanto, é a que mais leva o paciente ao médico e é a que mais leva à incapacidade de todas as doenças mais comuns. A Organização Mundial de Saúde considera a enxaqueca tão incapacitante quanto a amputação de um membro ou de um infarto. Para você ver, Meu Deus! porque leva a um absenteísmo muito grande. A paciente tem crises de enxaqueca diárias, crônicas, falta o trabalho durante muito tempo, dando grande prejuízo na idade funcional, principalmente mulheres. Então, a enxaqueca causa um sofrimento mundial e ainda é subdiagnosticado pelos profissionais de saúde que não têm um preparo adequado para isso. A enxaqueca não mata ninguém, mas leva uma grande incapacidade, um sofrimento fora do comum, de que as pessoas que não têm esse tipo de quadro não fazem ideia do sofrimento desses pacientes. E lembrando que tem pacientes que têm crise de enxaqueca com dor de cabeça e tem pacientes que têm crise de enxaqueca sem dor de cabeça. A paciente, por exemplo, tem apenas... A gente diferencia. A enxaqueca tem a chamada enxaqueca vestibular, que é uma enxaqueca que vem com tontura. E o paciente, às vezes, tem a tontura sem a dor de cabeça. E acha que é labirintite. E procura o otorrino e trata como remédio de labirintite, não dá nada. Lembrando que, se diga de passagem, labirintite é uma causa raríssima de tontura. Labirintite é uma infecção do labirinto, é raríssimo. Labirintite é uma palavrinha que entrou na moda e ficou. E o pior que os profissionais de saúde têm despreparo para tratar o assunto tontura, em que acham que toda tontura é labirintite, passa remédio para labirintite para várias pessoas, remédios esses que podem dar depressão, que pode aumentar o apetite e causar Parkinson, principalmente em pacientes idosos. Então, vocês veem que o despreparo ou a insuficiência de profissionais da área de saúde para lidar com tontura. Então, a gente fala de labirintopatia, né? São a disfunção do labirinto. E a enxaqueca pode levar muito às chamadas tonturas, com vômito, náusea, e acha que é labirintite. Na hora que você vai fazer uma pesquisa, a pessoa tem um histórico de enxaqueca. E tem que tratar a enxaqueca, não a chamada famosa labirintite, que não tem nada a ver. Mesmo se a pessoa não tiver em crise, é bom ela promover um tratamento prévio, tipo assim, preventivo? Existe o Vamos tratamento. supor, o senhor comentou que ela é genética, né? Então, assim, se a pessoa já tiver a predisposição de ter, tem como fazer essa prevenção para não chegar às crises? Claro. Quando uma pessoa tem mais de 2 crises por mês, todo mês, ela tem que fazer esse tratamento. A Academia Brasileira de Neurologia lançou uma propaganda, né, nas mídias, falando que 3 é demais. Então, 3 tem que fazer o tratamento profilático. Esse tratamento profilático geralmente é feito com antipiléticos, antidepressivos e outros medicamentos para reduzir a frequência, intensidade e duração da dor de cabeça. Tem que ser feito. Então, você vê como ainda é subtratado a enxaqueca. Há pessoas que saem com o analgésico no bolso, na bolsa, e vai tomando ao longo dos dias, causando mais dor de cabeça. Chama dor de cabeça por abuso de analgésico. O excesso de analgésico causa dor de cabeça. A pessoa entra num ciclo vicioso. Dor analgésico e mais um motivo para se fazer o tratamento. Então, tem sim vários tratamentos para diminuir a frequência, intensidade e duração das dores. Mais de 2 por mês, todo mês, é obrigatório procurar uma avaliação especializada. Então, assim, a frequência de enxaqueca, né, que a gente fala dor de cabeça, seria assim, a pessoa está 2 vezes por semana sentindo esses sintomas. Durante um determinado tempo, pode já procurar o médico, pode ser enxaqueca. Não, 2 por semana é muito. 2 por mês. Mais de 2 por mês. Parece pouco, não é. Porque você não trata, aí vai piorando. Toda semana. Vai só piorando. Eu tomo aqui um analgésico ali, um dipirona, estou levando. Tem crises fortes. Aí começa a ficar cada vez mais frequente. Quer dizer, espera ficar quase diário para procurar o médico. Quando mais de 2 por mês, já era para ter procurado. Entendi. Doutor Pianta, mais uma curiosidade, assim, uma coisa que várias lives aqui do Papo Reto nós já comentamos, com todo respeito à classe médica, é que muitos médicos não estão mesmo preparados para dar diagnósticos. Às vezes o paciente procura, mas tem diagnósticos errados. O próprio senhor citou que muitos médicos, porque assim, na hora que tem a crise da dor de cabeça ou da enxaqueca, as pessoas procuram muito o pronto atendimento. Mas acabam não tendo aquele direcionamento. É onde a pessoa fica só muito à base do analgésico. Como que a pessoa... E o Google, se a gente for, mata a gente, né?
como que a própria pessoa consegue identificar que a dor de cabeça dela não é por falta de óculos, não é essas desculpas que todo mundo vão... A própria pessoa teve 2 dores de cabeça ao mês, já seria bom ir estar procurando um neurologista, um profissional da área de neurologia? Independente do grau. Mais de 2 crises por mês, não interessa qual seja a dor, tem que procurar um neurologista. As 2 dores de cabeça mais comuns do planeta Terra é a enxaqueca e a cefaleia tipo tensional. A cefaleia tipo tensional é a dor de cabeça em peso, aquela dor de cabeça típica do final do expediente, de cabeça cheia, ou do final de uma palestra. Tudo. Todas as pessoas no planeta já tiveram algum episódio de dor de cabeça ou vão ter. Isso é da Organização Mundial de Saúde, todos. A enxaqueca é que mais leva o paciente ao sofrimento. A enxaqueca é uma dor de cabeça mais severa, mais incapacitante. O paciente geralmente para de fazer o que está fazendo, ou ele diminui muito o seu ritmo. É uma dor de cabeça que ele geralmente lateja, pulsa, mas pode ser em aperto. E vem com intolerância à luz, chamado fotofobia, intolerância ao som, fonofobia. E o paciente geralmente tem náusea e vômito. Geralmente é uma dor de cabeça muito impactante, muito comum nas mulheres, e exacerba no período menstrual. E esse paciente, muitas vezes, tem uma grande irritabilidade a vários cheiros e, como eu disse, a som. E, portanto, às vezes é necessário procurar o pronto atendimento, a urgência. Mas justamente para não chegar a esse nível, existem analgésicos específicos para enxaqueca, principalmente para crises mais intensas. É o grupo dos chamados triptanos. São drogas analgésicas um pouco mais caras, mas que o paciente vai tomar com orientação do médico e tomar só aquilo, às vezes associado a outros. Então, realmente, é isso que o paciente tem que... Mas, existem os chamados sinais de alarme. O que é isso, sinais de alarme? É quando o paciente tem uma dor de cabeça que preocupa o médico. Uma delas é isso. Ah, doutor, eu tinha uma dor de cabeça X, ela sempre dói no mesmo local, mas ficou diferente. Se o paciente falar ou pensar assim, poxa, eu estou tendo uma dor de cabeça diferente que eu tenho há anos. Opa, isso é sinal vermelho. Pode ser uma enxaqueca, claro, mas ele tem que preocupar o médico. Ele passou a ter uma dor de cabeça de caráter diferente, ou ficou mais frequente, ou não está tratando com os analgésicos. O que é isso? Tem que procurar um especialista. Respondi a sua pergunta. Doutor, Respondi a sua respondeu? Respondeu. Doutor, é muito comum do pessoal falar que dor aqui na testa é vista. Aí você fala assim, nossa, tô com uma dor aqui na testa, é vista. Aí é muito o que o senhor falou, né? Assim, é o popular, e aí você acha que não é grave, né? E aí você não procura o tratamento, fala assim, é porque eu fiquei muitas horas no computador e tudo. Então, assim, existem todas essas dores mesmo que são episódicas, e existem essas dores crônicas. E realmente existe isso, assim, determinada área do crânio indica uma dor mais preocupante? Não. Não. Uma enxaqueca pode doer em qualquer parte da dor de cabeça. Tá. Tanto que a maior dor de cabeça que o ser humano tem, quando você fala em salva, é uma dor de cabeça unilateral que pega o homem, chamada de cefaleia suicida. Você tenta se matar. Não tem nada de tumor, aneurisma. É uma dor de cabeça primária, isto é, não tem nenhuma doença dentro do crânio. É uma doença genética. Só para você ter ideia, a dor de cabeça mais intensa não é causada por tumor nem aneurisma. É uma dor de cabeça genética. Mas a dor de cabeça, tanto a enxaqueca como o tipo tensional, pode doer em qualquer parte da cabeça. Existem outros critérios que o médico vai associar para falar isso é uma enxaqueca, isso não é uma enxaqueca. A enxaqueca ela é clínico. Não existe um marcador ainda biológico para enxaqueca. Não é feito com ressonância, tomografia, exame eletro, exame de sangue, o diabo a 4. O diagnóstico é essencialmente clínico, diante do médico. O médico vai saber fazer isso. Então é muito comum eu pegar no consultório outros neurologistas, pacientes com enxaqueca que vêm tomando antibiótico há anos. Se entupindo de antibiótico e fazendo resistência. Por causa eu tenho... Aí coloca óculos. Não melhorei. Aí coloca aparelho, não melhorei. Eu vou arrancar meu siso. Eu tenho vários desses históricos. Para vocês verem o absurdo. A pessoa começa a ficar desesperada e o médico, às vezes, não preparado. Infelizmente, insuficiente. Para, pelo menos, orientar. O dentista, comuns. Que é muito comum mesmo o pessoal falar bruxismo da dor de cabeça. Aí, assim, você vai, né? Você vai achando assim, não preciso procurar um neurologista, né? Paula, um trabalho científico demonstrando por exemplo, o bruxismo e ATM, problema de ATM. Descobriram somente
5% das dores de cabeça era causado por ATM. O resto era enxaqueca e cefaleia tipo tensional. O que eu quero dizer é que a ATM e bruxismo, por exemplo, existe, mas são muito mais gatilhos para enxaqueca do que a causa primária da dor de cabeça. Fiquei claro nisso? Foi claro? Então, mais gatilho. Então, e você tem que colocar um aparelho. Coloca aparelho, gasta um dinheirão. Às vezes tem que colocar aparelho, mas não é a causa. Não vai curar a enxaqueca com óculos, aparelho. O problema ou permanente. extraindo um dente. Então, é um mito entre os profissionais da área de saúde e justamente, principalmente os pacientes não entendem isso. Então, precisam mais de informação. Eu digo, quem tem enxaqueca precisa mais de educação e informação do que remédio, tá? Tome dipirona. Como ter uma boa qualidade de vida tendo o diagnóstico da enxaqueca? Muito boa pergunta, obrigado. A forma de diminuir a frequência, intensidade e duração da enxaqueca são meios de orientações para a saúde geral. Uma delas é tomar cuidado primeiro com os alimentos. Existe uma lista de alimentos que pode disparar uma dor de cabeça. Se eu for passar uma dieta para enxaqueca para um paciente, ele vai falar, doutor, eu não posso comer nada. Sua lista é enorme. Então, os principais fatores gatilhos para enxaqueca são as bebidas tipo cola e café. A gente orienta a tomar até apenas 3 xicrinhos de café por dia. O café, gente, é mais da nossa cultura. Ele não é uma boa bebida, tá? Ele atrapalha mais o sistema nervoso em excesso do que ajuda, com certeza. O café tem uma série de problemas se começar a usar muito. Leva a transtorno de comportamento e outras alterações quando a pessoa fica sem o café. E depois ele passa a desenvolver o que a gente chama de cefaleia por supressão de cafeína. Isto é, a pessoa bebe café, ela começa a ter dor de cabeça. Ela toma café. Mas ela bebe todo dia, porque ele passa repetindo cafeína. Como analgésico também. Ele toma analgésico todo dia, para de tomar analgésico, tem dor de cabeça. Então tem que tirar a substância que está desencadeando a dor de cabeça diária. Mas ainda respondendo a sua pergunta. Uma delas é reduzir as substâncias tipo cola, café. Chocolate é também um deflagrador importante. O vinho é maravilhoso, mas quanto mais envelhecido o vinho, de melhor qualidade, mais ele pode disparar ou engatilhar uma enxaqueca, devido aos taninos. Taninos são substâncias que contém na casca da uva, pode disparar a enxaqueca. Assim como a castanha, entre outros oleaginosas. E lembrar que também uma alimentação, às vezes, muito rica em frituras ou doces também pode disparar a enxaqueca. E ainda o excesso de luz solar. O paciente que tem enxaqueca, ele tem que sair de óculos escuro. Eu falo para meus pacientes, olha, você não sai sem roupa na rua, você não pode sair mais sem óculos escuros. Porque os raios solares muito a enxaqueca, claridade solar. Essa própria luz do iPhone, ou do notebook, ou do computador, pode disparar enxaqueca em muitos pacientes nossos. Muitos têm que usar um filtro para diminuir essa incidência luminosa, tá? Então, é outra forma. E evitar justamente os cheiros fortes, principalmente perfume. Nos Estados Unidos existem leis que pedem para que as pessoas não usem perfumes em congressos, cinemas, teatros, para respeitar os enxaquecosos. Eles têm justamente o que chamamos osmofobia, intolerância ao cheiro. Há pessoas que... Tinha um paciente nosso, gente, que ele tinha crise de enxaqueca pelo cheiro do suor do ônibus fechado. Ele sentiu o cheiro do suor do ônibus e saiu com dor de cabeça. Para você ver como eles são muito intolerantes a cheiros. Por exemplo, o paciente com enxaqueca, ele tem uma baixa tolerância a som. O paciente com enxaqueca, ele é mais irritável para som. O que para nós parece um barulhinho, para ele é demais. Então, ele tem uma diminuição da tolerância ao som. Então, por exemplo, sons muito altos, uma música muito alta, ele não aguenta. Então, muito som também pode disparar a crise de enxaqueca. Bom, e uma coisa importantíssima para a saúde de todos nós e para o enxaquecoso, que está comprovado cientificamente, é a prática regular de atividade física, que libera endorfinas, encefalina, substâncias que diminuem a dor de cabeça e melhorando o humor, a memória e assim por diante. Atividade física, hoje, a Organização Mundial de Saúde é um santo remédio para evitar várias doenças, principalmente doenças cerebrais, tá, gente? Porque a atividade física não é apenas para malhar o corpo ou perder peso. Ela evita muitas doenças e evita o envelhecimento celular. É uma das formas de medicina anti-age, anti-envelhecimento. É fazer atividade física 2 a 3 vezes por semana, uma atividade de moderada a intensidade, de alta intensidade. É o que traz saúde para as pessoas. Bom, ainda falando sobre essa prevenção da enxaqueca, a gente pede bom senso para os pacientes. Poxa, doutor, a lista é muito grande. Como é que eu vou evitar tanta coisa? Dá o bom senso. Comer uma coisa agora, que você não está acostumado a comer, e teve dor horas, minutos depois, deve desconfiar disso. E eu e outros especialistas que esperam cefaleia no Brasil, pedimos mesmo para o paciente repetir aquele alimento com o analgésico na mão. Faça uma experiência.
Ah, hoje eu comi arroz com bacon, não tenho hábito de comer isso, eu tive dor horas depois. Pode ser, repito, o arroz com bacon com analgésico na mão. Há pacientes meus que têm dor de cabeça especificamente por um malte de uma cerveja, por banana, por cereja, por amendoim. Então é muito individual. Tem pacientes nossos que comem alimento específico. Um deles principal são os queijos, principalmente os queijos amarelos, os vinhos. Aqueles salgadinhos com muito sabor, com muito colorido, que tem muitos corantes, principalmente glutamato monossódico, viu, gente? O glutamato monossódico é um veneno, é cancerígeno. É uma luta aqui em casa com minhas crianças. Tudo que é gostoso, tudo que é muito coloridinho, biscoito, ele tem... Existem os fast foods aí da vida que vocês conhecem, tem glutamato que realça o alimento, ele deveria ser proibido pelo FDA, o FDA está longe de proibir isso, né? Então, realmente, ele causa enxaqueca, causa câncer, causa outras alterações mentais. E outras substâncias, por exemplo, os adoçantes também podem disparar enxaqueca, o indivíduo deve reduzir o número de adoçante. O único adoçante realmente confiável até agora é o 100% stevia. Os outros parecem ser cancerígenos ou parecem ter trabalhos apontando por danos cerebrais. Isso não é um consenso, mas os trabalhos não veem com bons olhos a maioria dos adoçantes. E ainda os refrigerantes. Os refrigerantes, eles nós sabemos, são cancerígenos, além dos vários problemas que eles podem causar para a saúde. Então, nós orientamos o paciente dessa forma, usar o bom senso. Tem pacientes nossos que tentam tirar tudo, todos os alimentos. Eles chegam para mim... De uma vez só. Não sei por que os pacientes sempre chegam para mim e falam, doutor, eu estou comendo só arroz com cenoura. Não sei por que é só arroz com cenoura. Eu só como arroz com cenoura. Cozida no vapor. Eu já tirou tudo. Bom, não existe um consenso sobre dieta. Posso continuar? Pode? Pode, Claro, à vontade. O paciente tem um consenso sobre a melhor dieta para enxaqueca, mas existem 3 realmente que parecem ajudar muitos pacientes. Ela às vezes pode ser meio radical e só deve ser feito com um nutrólogo, orientação de nutrólogo, ou de um nutricionista, ou de um nutricionista. Dieta zero glúten, que traz vários benefícios para a saúde. Dieta zero açúcar e zero lactose. Há pacientes nossos que tiveram um bom efeito com essa dieta, dieta zero glúten. Mas não é um consenso, isso é muito individual. Há pacientes nossos que melhoram com a dieta zero glúten, dieta zero açúcar, e outros não têm tanto benefício. Tá? Então, essas orientações gerais para o paciente. Mas, basicamente, resumindo, óculos escuros, atividade física regularmente, não ficar muito tempo em jejum e evitar o excesso de bebida tipo cola e café e, principalmente, tomar cuidado com o excesso de açúcar. E mesmo tomando todas essas precauções, tanto com medicamento, acompanhamento com o médico, com o nutrólogo, pode ter pessoas que têm crises de enxaqueca, que mesmo tomando todas as medidas ainda vão persistir ali ou não? Sim. Fazendo o acompanhamento médico? Obrigado. Infelizmente, muitos pacientes acabam desenvolvendo uma enxaqueca crônica e, pior, uma enxaqueca refratária. Isso é uns 5%, isso é muito incomum. Por isso que muitos pacientes é necessário associação de medicamentos ou mesmo usar justamente medicações alternativas, como Botox. Botox que a gente usa para ruga é utilizado também para combater enxaqueca. Existem remédios caros de alto custo, chamado anticorpo monoclonal anti-CGRP, que é tipo uma vacina, a grosso modo, que a gente aplica no paciente mensalmente para diminuir a frequência e intensidade da dor. É uma aplicação que custa R$1.000 e R$1.200 por mês. Mas alguns pacientes chegam a um nível tamanho de frequência e intensidade da dor que é necessário, às vezes, utilizar esse tipo de tratamento. Meu Deus. Doutor, não é um comum. O senhor me chamou a atenção por uma coisa assim, bem interessante, que é o fato da pessoa ter enxaqueca e não ter dor de cabeça. Então uma análise dos outros sintomas, logicamente com um profissional que tem esse tato, né, de perceber que pode ser uma enxaqueca, mesmo que a pessoa não tenha dor de cabeça, não é? Exatamente. Pacientes que têm vertigem, alterações visuais súbitas. Minha vista embaçou, escureceu, vi pontos brilhantes e não teve dor de cabeça. É chamado aura visual da enxaqueca. Isso não é um problema da visão. É uma alteração que ocorre dentro do cérebro da pessoa. Pode ou não vir com dor de cabeça. Mas alguns, às vezes, têm apenas alterações visuais. É chamado aura visual da enxaqueca. Que é a crise de dor de cabeça. Mas alguns não têm a dor de cabeça. Assim é vertigem e outras alterações. E aí, nesse caso, doutor, quando não tem a dor de cabeça, quando que deve ligar o sinal amarelo? Falar, opa,
Ah, Meu não, comportamento não tá. É, porque eu não tenho dor de cabeça. E aí, como é que eu vou saber procurar um médico ou simplesmente a pessoa acha assim, eu sou alérgico. Sou alérgico a perfume. não, mas com certeza, a pessoa teve uma dor de cabeça diferente do padrão dela, ou ela nunca teve esse sinal de aura visual. A primeira aura que ela tem, por exemplo, a vista ficou turva, embaçada, eu nunca tive isso, doutor. Claro, pode ser uma enxaqueca, mas tem que procurar um médico. Porque passa a ser novidade na evolução do paciente. Tudo que é novo para ele sai do padrão, sai da caixinha, ele tem que procurar um médico, é uma orientação básica. Uhum. É importante, graças a Deus, que é a chamada cefaleia secundária. O que é cefaleia secundária? É aquele que o paciente tem uma doença dentro da cabeça. Ela corresponde a 10% de todas as cefaleias. Ainda bem. Mas, Ainda claro, bem. todo que sai da caixinha, que sai do padrão, que sai da rotina do paciente, ele tem que procurar um especialista, sim, para a sua segurança. Doutor, agora um pouquinho até da sua área de trabalho, a neurologia. Né? Quando que a pessoa deve saber assim, meu Deus, eu preciso procurar um neurologista? Porque assim, existe um acompanhamento, porque, por exemplo, cardiologia, o pessoal já fala, depois dos 30 anos, você já tem que procurar um cardiologista, você já tem que fazer um check-up com uma certa rotina, uma certa continuidade, né? Um endocrinologista, se você tiver tendência a um problema de diabetes, um colesterol mais alto, e assim sucessivamente. Agora, o neurologista, geralmente a pessoa só procura quando acha que a situação é muito grave, não é, doutor? Ou tem, assim, alguma dica que a gente deve fazer? Não, olha, chegou numa certa idade, ou apresentou esse tipo de sinal, ou tem um histórico familiar, já procure um acompanhamento com o neurologista, mesmo que não esteja sentindo nada. Exatamente, Paulo. Obrigado pela pergunta. As pessoas já acham que o médico é para fazer apenas medicina curativa e não faz medicina preventiva. A gente faz medicina preventiva, é muito importante. Por exemplo, a gente está falando de dor de cabeça. Você tem caso na família, por exemplo, de câncer cerebral, de aneurisma cerebral, procurar um neurologista. Mesmo que você não tenha dor de cabeça, vá procurar um exame. Situações muito comuns hoje em dia, que é uma pandemia, é o esquecimento. Há muitas pessoas que têm déficit de memória, claro, tem várias causas de déficit de memória, mas a principal causa é depressão, ansiedade, estresse. Mas, se você tem déficit de memória e tem um histórico na família de demência, procure um neurologista. Não existe ainda vacina, remédio para evitar Alzheimer, mas existem orientações e suplementações que poderiam diminuir o impacto da doença, mesmo que você vá tê-la. Isso é importante. Doenças degenerativas, como Parkinson, doenças que atingem o cerebelo, que a gente chama que a pessoa começa a andar com dificuldade, começa às vezes passa a ficar numa cadeira de roda. Se você tem esse histórico de doença neurológica na família, procurar um neurologista, que muitas doenças são chamadas genéticas ou doenças degenerativas do ponto de vista genético, tem que ser procurado um neurologista, mesmo que você não esteja sentindo nada. Então, a gente orienta o paciente para que ele faça sim. Então, são poucos, Paulo, que realmente têm essa questão que o médico pode fazer uma medicina preventiva e uma orientação, mesmo que ele vá ter a doença, que às vezes ele vai ter mesmo, mas o médico vai orientá-lo de tal forma que ele possa programar mais a vida dele, até do ponto de vista legal, a área de vocês, para que ele possa se preparar antes que a doença ou que ele perca a lucidez dele. Então, a preventiva é muito importante e obrigado pela pergunta. Deve procurar o neurologista sim, e o neurologista faz medicina preventiva. Perfeitamente. Meninas... Tem perguntas aí na. Alguém perguntou se fazer jejum intermitente causa dor de cabeça. O jejum intermitente é fantástico, viu? Eu também faço às vezes. Porque o jejum intermitente não é para perder peso, não. Ele tem uma ação anti-envelhecimento, anti-aging, ele diminui a inflamação do corpo, tá? E ele é muito importante para preservar o cérebro, diminuindo o envelhecimento cerebral também, tá? Só que para o enxaquecoso isso é muito complicado. Se ele for fazer o jejum intermitente, que faça com o nutricionista e observando como ele está evoluindo e com o seu próprio neurologista também. Se realmente ele fizer com muita frequência o jejum intermitente, há risco de aumentar a frequência assim, de dor de cabeça. Então a gente pede, por exemplo, uma vez por semana o jejum intermitente. Dizem que alguns pacientes melhoram a enxaqueca com o jejum intermitente com limão. Mas isso não tem comprovação científica, isso é o relato de alguns pacientes, de alguns colegas nossos, até nutricionistas, nutrólogos, que dão limão. Porque vai quebrar o jejum um pouco, né? Mas ele usar um pouquinho de limão. Mas isso não há uma comprovação científica. Mas é complicado. Deve ter o acompanhamento do neurologista e do nutricionista para fazer um jejum intermitente no enxaquecoso.
Até no geral também, né, gente? A questão do jejum, eu sempre vejo muita gente, o pessoal passa mal, tem queda de glicose. Então, assim, é muito arriscado essa questão do jejum, o pessoal ficar olhando, né? Vou fazer jejum simples assim, o jejum eu tenho medo, né? Porque a pessoa pode ter uma pressão baixa, por exemplo. Às vezes até a pessoa nem sabe que ela tem uma pressão mais baixinha, e aí ela fica horas e horas sem comer, ela pode realmente ter um problema grave, né? Então, acho que a pergunta foi muito boa. Outra pergunta também que a gente viu, pode falar. Na realidade, qualquer alteração alimentar, o ideal é procurar um nutrólogo ou um nutricionista. Claro. E essa questão da enxaqueca, a pessoa que procura o tratamento, é bom também ela fazer, eu acho que é o acompanhamento com os dois profissionais para ter uma reeducação alimentar. Porque qual é o problema? Aquilo que você retira rápido demais, você não consegue manter. Você acaba depois caindo na graça. E fora que no convívio social, quando você está ali no círculo social com a família e com os amigos, é muito difícil você se policiar. E quando você consegue ali fazer uma educação alimentar com um profissional de forma paralela, há hoje profissionais também que vão trabalhando esse comportamento alimentar mediante o grupo. Porque eu acho que é o mais difícil, né? Você tá ali na família, todo mundo gosta muito de Coca-Cola, a geladeira está sempre recheada de alimentos não saudáveis. É muito difícil aquela pessoa ali que tem o problema se policiar, até mesmo porque eu acho que a maioria das pessoas só pensa no problema na hora que ele acontece. Né? Então, assim, acha que só o remédio vai adiantar, e sendo que tem que ser um conjunto de fatores. Exatamente, eu concordo. Não é minha área, mas realmente, gente, a alimentação é um problema muito grave, é o que mata mesmo. E principalmente o excesso de açúcar, carboidratos. E o açúcar, os refinados, é terrível. E realmente eu acompanho, por exemplo, estudo dos maiores geneticistas em medicina anti-aging, anti-envelhecimento, que é o Dr. David Sinclair, ele é professor da Universidade de Harvard, de medicina de Harvard. David Sinclair, ele fala que um homem é capaz de viver a 150 anos, sim, vai viver até os 150 anos. Mas vai ter que ter uma mudança radical na sua alimentação, viu, gente? E ele fala comer pouco e passar fome. Ele chega a quase falar isso. Porque realmente o excesso de alimentação é demais. Principalmente o açúcar, os carboidratos de modo geral, os farináceos. Eles é um problema da nossa cultura. Tá? Então, só esse dado da importância, se quer ter saúde, é comer pouco, de qualidade. E realmente é preferir você sentir fome do que estar sempre saciado. Essa é uma orientação bem interessante. Pode falar, Jô. Eu devo me preocupar só com a cefaleia e com a enxaqueca ou com qualquer tipo de dor de cabeça reiterada? Ficou mudo, doutor. Qualquer dor de cabeça, mais de 2 por mês, já tem que procurar um neurologista. Mais de 2 por mês, tem que procurar um neurologista. Não interessa se você já conhece a sua dor de cabeça ou não. Se essa dor é mais um motivo para ela estar crônica, nossa, nem se fala. Aí é mesmo. Então, essa é a resposta. Ô, doutor Pianta, assim, parece banal, mas para o leigo talvez não. Por exemplo, a mulher na TPM, como o senhor mencionou, ela tem muita dor de cabeça. Não chega, às vezes, a ser enxaqueca. Mas muitas mulheres, durante a TPM, ela tem todos os dias a dor de cabeça. Essa dor de cabeça da queda hormonal, não sei como, também é uma dor de cabeça que o interessante é procurar um neurologista para verificar se realmente pode ter algo a mais aí. Porque a dor de cabeça da TPM também, ela não chega a ser uma enxaqueca, mas ela às vezes chega, sabe, ser incômoda, né? Porque ela fica ali de forma... Você acorda com ela, você dorme com ela, né? Existem 2 dores de cabeça comuns no período pré-menstrual ou menstrual. A enxaqueca e a cefaleia gestacional, que são as mais comuns do planeta. Dentre as, a mais comum é a enxaqueca, porque está relacionado mais ao quadro hormonal. A mulher que tem dor de cabeça, geralmente moderada, da forte intensidade do pré ou menstrual, com certeza é uma enxaqueca. A gente chama enxaqueca menstrual pela menstruação. Quando é apenas uma crise que passa rápido, todo mês, ela se dá muito bem com isso, não precisa procurar um médico. Mas se é uma dor de cabeça incapacitante, duradoura, que ela passa a faltar faculdade, trabalho, ela vai ter que procurar um tratamento.
porque passa depois a deixar de ser uma enxaqueca menstrual pré-menstrual para uma enxaqueca semanal. Isso é muito comum. Então, a necessidade do tratamento, sim. Perfeito. Deixa eu falar uma coisa Uma pra das você. perguntas... Um analgésico Uhum. eficaz, um analgésico eficaz para qualquer dor de cabeça é aquele que tira a dor de cabeça em 2 horas. Vou repetir. O analgésico eficaz para qualquer dor de cabeça, seja analgésico por via oral ou injetável no pronto-socorro, é que tira a dor em... Se não tirou isso, ele provavelmente não vai tirar a dor nas próximas horas. É necessário uma alternativa para isso. Interessante. Então, a mulher que tem enxaqueca no período menstrual, está tendo dor de cabeça sem parar, 5 dias está menstruando, tem dor de cabeça. Isso não é normal. Não tem qualidade de vida. Ela vai ter que procurar um neurologista para fazer uma reavaliação. O som está um pouquinho atrasado em relação à imagem. É só para mim? Não. Eu não sei, não sei se é a internet ou se é o Instagram, né? Dando trabalho, porque o Instagram de vez em quando também boicota a gente. Doutor, uma pergunta que chamou atenção aqui no mês, na verdade são 2 perguntas que eu achei bem interessantes. Rinite, né? Rinite dá dor de cabeça, porque rinite, sinusite, são, acho que, os problemas mais comuns, principalmente quando o tempo está muito seco. Né? E o pessoal fala, meu Deus, tá tudo atacado, tô com dor de cabeça. Como a pessoa ficar alerta para ela não confundir e não achar que tudo é rinite, tudo é sinusite e deixar de fazer um tratamento adequado? São coisas bem diferentes. A sinusite e rinite, a sinusite pode ser causada por infecção bacteriana, fungo, viral ou alérgica. O paciente tem, às vezes, uma dor de cabeça em peso na região frontal ou na região do rosto, acompanhada de coriza, de tosse, às vezes de febre ou sensação de febre. Ele pode ter o que a gente chama de gota pós-nasal, uma sensação de estar engolindo um catarrinho toda hora por trás. Isso, a enxaqueca não dá nada disso. O paciente com uma crise de enxaqueca pode ter um corrimento nasal, mas nenhum desses outros sintomas. Então, viram como é que é diferente? Só que muitos pacientes enxaquecosos têm rinite e tem uma sinusite. E passa a ser gatilho para essa enxaqueca. Claro, ele tem que tratar essa sinusite, essa rinite, se ela estiver frequente. Mas não vai curar a enxaqueca. Ela vai curar apenas um vírus. Então, tem que deixar isso bem claro. Uma crise de sinusite é completamente uma crise de enxaqueca. Como podem coexistir, são bem diferentes. Eu repito, a enxaqueca é uma dor de cabeça muito intensa, incapacitante, acontece com náusea e vômito, intolerância à luz, e etc. Se o paciente está tendo as duas juntos, ele tem que procurar um neurologista e depois um otorrino juntamente. Mas a avaliação primeira sempre será com o neurologista. Porque o que mais vai sobressair se elas existirem juntas é a enxaqueca, extremamente incapacitante. Entendi perfeitamente. Pode falar, meninas, senão eu vou passar para outra pergunta. Não, pode passar, depois eu complemento. Tá. E a outra pergunta, doutor, foi que na hora que o senhor falou sobre efeitos colaterais da medicação, aí já apareceu um monte de gente fazendo carinha de assustado, né? Que efeitos colaterais, inclusive causando outros males, como a incidência de mal de Parkinson. Esses problemas, então, eles podem ser causados, não são necessariamente problemas degenerativos do cérebro? Não. Existe o chamado parkinsonismo medicamentoso. É comum no paciente idoso, tá? Aquele paciente que toma um remédio para labirintite, vai tomando direto, de repente ele começa a desenvolver uns sintomas de parkinsonismo parkinsoniano. Ele fica rígido, ele fica lento, e tem que tirar o remédio para ele melhorar. E esses remédios, muito usados para a chamada labirintite, podem dar ganho de peso e pode levar também à depressão em alguns pacientes que têm disposição para isso. Então, muito cuidado. Eu repito, existe uma insuficiência na formação dos profissionais da área de saúde quando se lida em tontura, achando que tontura é igual a labirintite. Como todo leigo, vou tomar remédio para labirintite. Está longe disso. Existem mais de 40 causas de tontura que não é labirintite. Existem tonturas produzidas pelo cérebro, como o caso da enxaqueca e outras alterações. Então, labirintite está longe de ser a principal causa de tontura. Procurar um médico toda vez que tiver uma tontura. Perfeito, pode falar.
Só para responder a Tainá. Tainá, o doutor Pianta no início... Me corrige, tá, doutor Pianta? No início da nossa live, ele explicou que é uma tendência da mulher e diminuindo a enxaqueca na menopausa, né, doutor Pianta? Diminuir ou É desaparecer. que a Tainá perguntou se na menopausa a mulher tem enxaqueca. Mas tem mulheres que vão até 80 anos, mais ou menos, com enxaqueca. Viu? Mesmo esporádico, mas vão. E tem pacientes que iniciam enxaqueca mais tardiamente. Isso é, ele nasceu com enxaqueca, mas ela vai mais tarde ao longo da vida, mais tardiamente. Isso é incomum, mas pode acontecer. Mas aqui, toda dor de cabeça que inicia depois de 50 anos tem que ser investigada. É um sinal de alarme, tá? Toda dor de cabeça que inicia depois de 50 anos tem que ser investigada. Excelente. Doutor Dor de Pianta, cabeça que devem ser investigadas. Deixa eu falar alguns sinais de alarme. Que isso não é comum, mas tem que ser procurar o médico imediatamente. Dor de cabeça desencadeada por esforço com relação sexual. Aquela dor de cabeça durante o orgasmo ou logo após a relação sexual durante. Isso pode representar um crânio. Não é o comum. Uma enxaqueca pode dar isso. Existe a chamada cefaleia benigna aos esforços ou cefaleia orgástica. Pode acontecer, mas tem que ser avaliado pelo neurologista. Outra cefaleia por esforço, está bem, vai na academia, levanta um peso, tem dor na hora. Na hora. Vai arrastar um móvel, vai dar uma corrida, tem dor de cabeça na hora. Pode ser uma enxaqueca? Pode. Mas se isso acontecer, tem que procurar o médico. Dor de cabeça na relação dor de cabeça, por isso tem que procurar. Outra dor de cabeça, que é um sinal de alarme, dor de cabeça e febre. O paciente está tendo dor de cabeça e febre, tem que procurar o médico. Outra, está com dor de cabeça e está sonolento ou confuso, isso tem que procurar o médico. Dor de cabeça e sonolência, dor de cabeça e confusão, dor de cabeça e não consegue falar as palavras direito. Enxaqueca pode levar o paciente a falar enrolado, pode, mas tem que procurar o médico. É outro sinal de alarme importante. E dor de cabeça e qualquer alteração no corpo do indivíduo. Ele está vendo que o braço está bambo, ele está sentindo que está perdendo os sentidos na perna, ou a boca está entortando, ou ele está tendo imagem dupla, ele tem que procurar um neurologista. Com certeza, a urgência. Perfeito. doutor Pianta, eu vou aproveitar aqui, né, que já foram feitos vários esclarecimentos, vou fugir um pouquinho por uma dúvida que o senhor explicou o seguinte: o Alzheimer, ele é uma doença que na área médica, que o senhor explicou, ainda não é tão definida, né? Assim, de por que surge. Mas assim, a sociedade hoje em dia, ela tem uma alimentação, ela tem uma vida não muito saudável. E aí tem aquele filme Para Sempre Alice, né? Que é um tipo de Alzheimer numa pessoa mais jovem. O senhor acha que a nossa atual método de vida tem tido mais diagnósticos de pessoas com demência e com Alzheimer mais cedo ou não? Ainda ela começa a eclodir, começa a aparecer mais assim depois dos 60 anos mesmo? O Alzheimer é mais comum depois de 60 anos, mas existe o Alzheimer de início precoce, que atinge pacientes com 45 anos. Um paciente meu mais novo tem 43. Isso é incomum e geralmente existem histórias genéticas na família. Não se sabe a causa da doença de Alzheimer, mas menos de 10% é devido ao que a gente chama de doença monogenética. Existe um gene que produz justamente essas alterações no cérebro e leva a doença de Alzheimer. É menos de 10%. As outras causas, a gente não sabe a causa da doença de Alzheimer. Os outros 90%, tá? Então, realmente, existem várias coisas que poderíamos e deveríamos fazer para diminuir o impacto da doença de Alzheimer. No ano de 2050, será 4 vezes mais o número de demenciados no planeta Terra. Quer dizer, uma pandemia silenciosa. Existem muitos pacientes demenciados andando pela sociedade. E muitas vezes está começando alguns sinais. Então, é um problema de saúde pública a demência. E mais, esse advogado já deve lidar muito com isso. E vai aumentar cada vez mais. Porque a Academia Americana de Neurologia já estabeleceu, cientificamente comprovado, os fatores de risco para a doença de Alzheimer. Uma delas eu falei para vocês. O excesso de açúcar, diabetes, hipertensão, tabagismo, alcoolismo, o sedentarismo, a obesidade, uma delas, disparado, o excesso de sono ou a falta do sono, estou citando alguns, que vocês veem que são coisas que podem ser corrigidas. Então, para se evitar a possível, diminuir o impacto dessa doença, principalmente se nós temos um familiar de primeiro grau já com Alzheimer, nosso risco é 4 vezes mais de ter,
Então, nós devemos já começar. A atividade física é muito sério, gente. A atividade física aumenta uma substância do cérebro chamada lisina, que conecta os neurônios do hipocampo à área da memória. E a atividade física é boa, mas é atividade física de alto impacto. É essa que traz mais benefício. É aquela que faz a pessoa transpirar a camisa ou sentir falta de fôlego mesmo. Essa é a atividade física indicada para qualquer atividade física é boa, mas principalmente essa, para reduzir o impacto ou evitar a doença de Alzheimer. Outra, justamente, diminui bastante o açúcar, diminui bastante os farináceos. O jejum intermitente, ele é realmente uma ferramenta importante, desde seja com acompanhamento. Reduzir justamente a ingesta de bebida alcoólica. O alcoolismo está comprovado cientificamente que aumenta o risco de Alzheimer. Evitar o trauma craniano. Hoje, nos Estados Unidos, está proibido as pessoas jogadores de futebol cabecear uma bola, principalmente as crianças. Então, realmente, evitar realmente o trauma craniano, que é um fator de risco. Tratar a depressão, principalmente nos idosos. Os idosos depressivos aumentam o risco de ter doença de Alzheimer. Qualquer pessoa. E a outra, o paciente tem que dormir bem. O sono equilibrado é um fator que protege contra a doença de Alzheimer. Então, esses são alguns dados que está já estabelecido para se evitar a demência. Então, são coisas, a princípio, assim, muito simples, que todos nós devemos colocar em prática. Verdade, verdade. É isso mesmo. Jô, quer perguntar mais alguma coisa? Cientificamente, tá, gente? Cientificamente. Então, trabalhos, ensaios feitos, comprovando que eu estou falando para ciente. Isso já está na cara dos médicos. O que a gente desconfiava está comprovado cientificamente. O diabetes é risco para Alzheimer. Alimento rico em açúcar é risco para Alzheimer. Então, está decretado, tá? Chega de açúcar. É terrível. Por aí. Doutora, a gente pode depois, né, se o senhor aceitar, de acordo com a sua disponibilidade, depois falar, né, sobre essas demências, né, a demência senil, o próprio diagnóstico do Alzheimer e outros problemas, né, outras doenças, que também, como o senhor falou muito bem, sem falar de maneira nenhuma ofender nenhum profissional, mas muitas vezes o profissional também se equivoca e trata de maneira equivocada a demência, o que também atrasa o tratamento e leva a que a pessoa piore, né? E aí ela piora muito, e aí quando vai entrar com qualquer medicamento, também não é mais o adequado, né? Eu mesmo já relatei às meninas muitas vezes que a mamãe tomava um remédio para dormir, que quando a gente iniciou o tratamento com o senhor, já falou de some com isso, nunca mais ela toma isso, porque esse remédio está contribuindo para ela estar perdendo a memória, e a gente não sabia disso. Então, e o psiquiatra que indicou esse remédio, logicamente não é a área dele, eu entendo, mas é correlacionado com a área dele. Ele poderia prever que um efeito colateral daquela medicação seria a perda da memória. Então, é muito difícil, né? A gente fica muito refém. A Jo falou muito bem, se você olhar no Google, você morre, mas também se você não olhar no Google, você também fica muito refém e é muito difícil, né? Ontem eu estava conversando sobre isso. Nós não temos a cultura de pedir uma segunda opinião. A gente escolhe um médico e a gente vai levando aquilo ali até o final. E se a gente acerta, que maravilha. Mas se a gente se equivoca, ou o profissional às vezes não visualiza logo de primeira, a gente pode ter um tratamento equivocado que vai custar anos de vida do nosso parente ou nosso mesmo, a gente não sabe, né? Eu faço muito, Paula. Os pacientes que estão me ouvindo e me conhecem, eu faço isso. Procure uma segunda opinião. Às vezes eu dou um diagnóstico, doença grave, rara, eu falo, procura outra opinião. Eu peço isso para o paciente. Alguns falam, eu não quero, doutor. Não, mas procure. Porque isso faz parte da... Nesse ponto eu orgulho muito de mim. A Jo é modelo, doutor Fernando. A Jo é modelo a ser seguido. É mesmo, tem que ser feito. Tá certo. Acho que é isso, né, gente? Já tá bom, nós já estamos caminhando para 1 hora de live. Doutor Piano, foi um sucesso, muita gente entrou, participou. Eu gostaria de agradecer imensamente o senhor ter aceito o meu convite, né, tirado um momento de seu descanso, da recuperação da sua gripe, para conversar conosco. Nós vamos deixar salvo essa live, viu, gente? Nós vamos replicar no canal do Papo Reto. Doutor Piano, depois eu mando também para ele, se ele quiser replicar também com o público dele, com os pacientes e sucessivamente, para que essa informação chegue mais longe, porque quanto mais pessoas chegarem a essa informação, procurarem atendimento correto, procurarem segundas opiniões, como nós acabamos de falar, melhor vai ser o tratamento, e é isso que a gente quer, de uma maneira geral, né? Que as pessoas tenham o diagnóstico correto, procurem, cuidem-se, né? Cuidem-se muito,
A gente está num momento de pandemia, as pessoas estão adoecendo muito durante a pandemia, e a gente pode aí conversar sobre outros problemas que acometem a sociedade, mas não adianta nada a pessoa falar, nossa, é isso mesmo, e não fazer nada para mudar a situação dela. Gente, muito obrigado. Me sinto muito honrado pelo convite. Mais uma vez, parabéns pelo trabalho belíssimo social que vocês estão fazendo. Tá? Um abraço em todos vocês. Um abraço. Boa noite. Até mais. Até mais. Boa noite. Tchau. Até mais.